Oi, gente, meu nome é Josiane, eu moro aqui na Argentina e hoje eu vou estar te explicando como funciona a prova do CEA, né? O exame CEA, que é fornecido pela Faculdade de Letras e Filosofia da UBA. Então, se você quer vir morar na Argentina, se você quer ter um nível C1 no espanhol, você precisa fazer ou o CEA ou então o CIEL, né? Eu fiz o CIEL 2 vezes, então eu sei bastante dessas experiências de provas e hoje eu vou estar te ensinando sobre como funciona a estrutura da prova, o que te esperar, porque é uma nova prova, é uma nova edição, tem poucas edições, então não é uma prova igual ao CIEL, é um pouco diferente e eu quase não vejo conteúdo exatamente explicando sobre como funciona a prova. E se você quer vir para a Argentina, se você quer fazer essa prova, fica nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas e informações de como funciona a prova. Diferente do CIEL, se você já fez o CIEL, ela consiste em 2 etapas que você faz em dias diferentes. É uma prova eliminatória, então se você não passa na primeira etapa, você não pode fazer a segunda etapa. A primeira etapa consiste na atividade auditiva, leitora e escrita. São 2 horas e meia de prova e você precisa fazer todas essas atividades para você conseguir passar e ir para a prova final, né? Que é a segunda etapa, que é somente a prova oral. Na prova auditiva, você vai escutar um áudio. A partir desse áudio, ele vai ser tocado 2 vezes, então você precisa ter um nível muito bom de audição. Você tem que entender bem o que vai estar sendo falado, porque após isso você vai ter que responder 4 perguntas. Sim, gente, então você vai ter que, ao escutar o áudio, escrever as informações, tudo que você entendeu, tudo no papel, para depois você responder as perguntas, porque isso vai ser importante. Então, é bom você ter um nível bem eficiente para escutar esse áudio, porque às vezes ele pode ser um som ruim, não vai ser igual ali no CIEL, onde você vai escutar os áudios e ficar tudo caladinho, não. Você vai estar numa sala cheia de pessoas com um áudio que pode ser ruim. Então, você tem que entender e colher o máximo de informações para você responder as 4 perguntas, porque essa parte da auditiva, ela vale bastante pontos. Compreensão lectora. Nessa parte da prova, você vai ter ali 2 textos gigantescos, onde você vai ter que ler. E sim, gente, essa parte é bastante cansativa. É uma parte onde você vai ter que ter interpretação de texto, para entender os textos que estão sendo ditos, e essa parte pode demorar, porque você vai ter que ler ali, responder as perguntas, escrever, responder com as suas palavras de maneira discursiva. Mas não é impossível, gente. Com boas estratégias você consegue sim fazer essa parte com tranquilidade. Porém, é mais cansativo porque vai demandar mais o seu cérebro para poder estar lendo aquele tanto de texto e colher as informações certas. Então, no primeiro texto, você pode ter aí um texto onde vai ser as perguntas de verdadeiro ou falso, múltipla escolha. E o outro texto vai ser de perguntas discursivas, onde você vai ter que falar, justificar as suas respostas de acordo com o texto, sem, gente, ficar copiando e colando. Então, você vai ter ali que escrever de acordo com o texto, mas com suas palavras. Então, é uma parte discursiva, onde você vai ter que fazer interpretação de texto, além de ter uma escrita excelente, porque por mais que você tenha que ler e seja uma atividade de compreensão lectora, você também precisa escrever com um nível C1, gente. Não adianta você estar fazendo uma prova C1, se você escrever coisa errada, não ter uma precisão lexal, eles vão tirar pontos de você. Então, é importante que também escreva bem. Fez essa parte de compreensão lectora? Aí você vai para a parte de produção escrita, né? Produção escrita. Que aí você vai ter que escrever realmente, depois de você ter escrito tudo,
Dessa parte você vai ter que escrever, aí você vai ter que escrever duas coisas, né, dois textos, nos quais podem ser, no primeiro enunciado, pedir para te escrever uma carta ao leitor, artigo de opinião, uma mensagem pro WhatsApp, blog ou ensaio argumentativo, enfim. Você vai ter que fazer uma produção de texto com aí umas 25 linhas, ou, não sei, uma mensagem para um amigo, qualquer coisa eles vão te pedir, que pode ser informal ou informal, né? Então, você pode escrever uma carta ao leitor e, posteriormente, escrever também uma mensagem pro WhatsApp, convidando um amigo, conversando como se estivesse numa conversa com um amigo, no qual você teria que convidar ele para um evento, coisas assim, né? Então, pode aí ter uma produção de texto onde você deve escrever um artigo de opinião, carta ao leitor. Então, você precisa, nessa primeira etapa, ter agilidade na hora de escrever, na hora de interpretar os textos, prestar atenção em todas as informações. É uma prova que demanda bastante tempo, aí vai umas 2 horas e meia. Particularmente, ela é fácil. Muitas pessoas relataram que ela é mais fácil que o CIEL, porque o CIEL também é uma prova longa, só que no CIEL você tem que fazer tudo, né? Não tem isso de segunda etapa, você faz tudo de uma só vez. Uma coisa importante nessa prova é que quando você for fazer, cada questão, cada atividade vai ter ali a quantidade de pontos que ela vale, né? Se vale 30 pontos, se vale 20 pontos. E através dessa quantidade de pontos, se você tiver uma média de pontos boas, você passa para a segunda etapa. Então, assim, não é igual o CIEL, que você tem que tirar extremamente tudo até uma certa quantidade de pontos. Não. Ali você tem, cada questão tem uma quantidade de pontos e se você acerta, você consegue passar para a próxima etapa. Parece um pouco assustador, gente, mas para quem fez o CIEL 2 vezes, essa prova não é nada assustadora. Por mais que ali no CIEL você tenha que, né, colocar as alternativas de múltipla escolha e tudo, você escolher, e já no CIEL não, você tem que escrever. Gente, é algo mais fácil, é mais relativo. Claro que você precisa saber as palavras que você tem que escrever, o jeito que você tem que começar. Não é só você ali copiar e colar do texto, né, as perguntas ao responder. Então, exige aí vários tipos de estratégias e várias maneiras que você deve estudar para ir para a prova afiado e saber realmente o que te espera, saber realmente agilizar, porque é uma prova longa. Enfim, passou por essa etapa, você vai agora para a última etapa, que é a parte oral, que aí é onde muita gente tem medo, porque sente dificuldade ao falar, né, e tudo, e aí você vai ter, nessa etapa da oral, você vai ter um avaliador, onde ele vai conversar com você e você vai ter que falar para ele e tudo. Consiste em 15 minutos só de prova, então às vezes pode demorar, às vezes pode ser até menos demorado. Você vai ter ali um tema, eles vão te dar um tema, dentre vários outros temas, ao decorrer dos dias da prova, onde você vai ter um momento para você pensar, fazer seu aponte, fazer seu resumo, entender o tema, e depois você vai falar sobre esse tema. Então, assim, depois de você falar sobre esse tema, você vai falar aí por uns 3 minutos, explicando o que você acha. É como se fosse o monólogo da tarefa 5 do CIEL, porém mais diferente, porque não é estritamente aquilo, né, de você falar. De repente, o avaliador, ele pode te interromper no meio da sua fala, e aí você vai ficar assim. Então, é como se fosse uma charla, né? Como se você estivesse conversando com ele, falando, eu penso isso, e, enfim,
Depois disso, ele pode te fazer muitas perguntas ou poucas perguntas pessoais, né? Porque consiste em você falar um tema, explicando esse tema, e depois ele vai te fazer perguntas pessoais da sua vida, o que é que você veio fazer na Argentina, por que você escolheu medicina, onde você morava, etc. Perguntas assim que você deve responder. Já houve casos de eles fizerem só uma pergunta, né? E nada mais. E já houve casos também de eles fazerem muitas perguntas, querer saber todo o beabá da pessoa, toda a vida da pessoa. Então isso é relativo, por isso não é uma prova padronizada, não tem assim, é mais humanizado. Chegando lá, é diferente, não é algo que tem uma estrutura certinha onde deve seguir. Claro, ela tem uma estrutura para Adão, porém, não é aquilo de, se com fulano foi assim, comigo também vai ser. Então, eles podem também começar já fazendo as perguntas pessoais para você, igual já aconteceu com uma amiga minha, ela foi pronta para fazer a prova e eles deram um tema e tudo, ela já foi com todo o pensamento, toda a ideia do tema que eles deram para ela já falar logo no começo, e não, eles primeiro fizeram as perguntas pessoais para depois fazer o tema, então isso foi uma quebra muito grande. Então, vai para a prova sabendo que não é algo padronizado. Para umas pessoas podem ser assim e para outras pessoas podem ser de outra maneira. Enfim, uma dica que eu dou para vocês é aprender o sotaque vozeu, né? O sotaque argentino, porque isso é fundamental, vai fazer diferença na hora de você estiver ali falando. Porque quanto mais você falar, melhor também. E se você falar com o sotaque deles, isso vai fazer diferença para eles. Até porque, da mesma forma que a gente sente quando um gringo vai pro Brasil e fala o português muito bem, a gente fica, caraca, você fala muito bem espanhol ou português. Então, se você também fala com um acento, né, com um sotaque argentino, isso é crucial. Eles vão ver que, nossa, essa menina fala tão bem que ela fala até parecido com o espanhol argentino. Então, gente, é uma dica que eu dou pra vocês. Aprendam o vozeu, aprendam o sotaque argentino. Outra dica também aprenda a corrigir os seus erros, né? Não é só colocar ali no chat GPT e tudo, o chat corrige isso pra mim, corrige essa atividade pra mim e pronto, já tá corrigido. Não, gente, dessa maneira vocês não vão aprender só com o chat GPT, não é suficiente pra você aprender com os seus erros. Por mais que o chat ajude, por mais que a inteligência artificial ajude, se você só corrigir daquela forma e não realmente aprender com o que você tá corrigindo ali, vocês vão esquecer, vocês vão virar vocês vão voltar a esse ciclo sempre de errar de novo palavras que vocês já estavam errando. Vocês precisam estudar de uma maneira ativa e sair do passivo. Porque você quer alcançar um nível C1, você quer alcançar um nível alto no espanhol e cada vez mais as provas estão mais exigentes, o padrão tá sendo aumentado. Hoje em dia, fazer o CL é extremamente difícil, não é todo mundo que consegue um nível C1. Então, o CEA é uma segunda opção e vocês precisam ir para essa prova preparados para o que te espera, fazer muitos simulados, treinando a prova. E com isso, eu criei um curso onde eu ensino como você justificar as suas respostas para o CEA, para a prova em específico, como você estudar para cada estrutura, como você estudar para a oral, como você deve falar, como deve responder as perguntas, como você aprende o sotaque, né, o vozeu. Eu também criei vários simulados difíceis com o nível C1 para você ir preparado para a prova, para saber o que te espera. E como também você corrigir as suas provas de maneira eficiente. Então, assim, esse curso, ele vai te ajudar e ele tá muito em conta porque eu fiz ele para ajudar realmente quem precisa e não tem condições de pagar cursinhos caros de espanhol com professoras e aulas, etc. Então, você fazendo esse curso vai ser suficiente para você ir para a prova preparado e para o que te espera. Eu também, na descrição, eu vou deixar uma apostila
para vocês entenderem melhor como funciona a estrutura da prova e também um grupo do WhatsApp caso você vai fazer o CEA por agora ou qualquer época, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Então, se você quer se juntar a outras pessoas que também vai fazer a prova, entra no grupo que lá vai ter várias dicas também para você. Nesse grupo vai ter outras pessoas também que vão fazer a prova e aí lá vocês podem se ajudar. Eu também destrincho cada etapa para você entender como funciona, saber responder a auditiva, saber escrever e justificar as suas respostas na parte leitora, entender os formatos da prova escrita, como escrever, vários exemplos que eu fiz também para você se basear. Então, tudo que eu aprendi nesse decorrer da minha caminhada aprendendo espanhol, eu vou colocar lá nesse curso. Caso você queira fazer a prova agora ou futuramente, eu não sei, e não tem ninguém para conversar, você pode estar entrando nesse grupo, interagir com outras pessoas, conhecer mais o pessoal que mora aqui na Argentina, enfim. Te vejo nos próximos vídeos. Beijos!